Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho recuperar aqui um top antigo, que era o top dos 10 jogos que toda a gente devia ter em casa, e fiz aqui uma seleção e vocês podem ver já aqui aqueles que são as recomendações para não haver aqui grandes surpresas, até para perceberem se faz sentido continuarem aqui a ver, porque sabemos que a taxa de retenção no início dos vídeos é muito pouca, mas são estes os jogos que eu vou falar. 10 recomendações de jogos que, para entrarem aqui na lista, são jogos já com, pelo menos que já me passaram muito pelas mãos, já foram a muitas atividades, já foram jogados com muita gente, e eu acho que agora estão num ponto de solidez suficiente para entrar aqui numa recomendação de 10 jogos que convém sempre ter por casa e que não vão passar de moda, não vão ficar obsoletos e, em princípio, vão ter muita taxa de rejogabilidade e com certeza cada caixa vai dar muita experiência de jogo interessante. E, como podemos ver, são tudo coisas simples, ou seja, também aqui jogos no sentido de disponibilizar alguma coisa que seja acessível para muitas pessoas, e quando digo aqui acessível é a pensar também nas pessoas que não têm muita experiência com jogos, não conhecem muitas coisas, mas aqui, apesar de serem jogos com regras relativamente simples, vão proporcionar experiências de jogo diferentes e interessantes e provavelmente vão marcar e ajudar, não é que tenha que ajudar, não é forçosamente um caminho que se tenha que percorrer, mas provavelmente vão despertar mais interesse para quem quer experimentar depois outras coisas, e nós sabemos que quando queremos experimentar outras coisas, normalmente existe um bocadinho de complexidade se quisermos ver coisas que são feitas de um modo diferente em sistemas de jogos. Portanto, há certas coisas que não dá para fazer com jogos tão simples, mas mesmo assim com os simples dá para fazer muita coisa interessante. Vamos começar aqui pelo primeiro. O Anabi é um mega clássico, existem imensas versões. Eu vou mostrar aqui versões destes jogos que são versões pequenas, que são as versões mais baratas. É um jogo que não tem dependência de língua, portanto são apenas cartas com números, portanto pode ser comprado em qualquer língua, e depois também é relativamente fácil ver as instruções, pelo que o jogo também é muito simples. É um jogo colaborativo em que os jogadores vão estar a jogar cartas, a tentar fazer o máximo de pontuação possível em grupo, em conjunto, sendo que tem aqui uma mecânica muito interessante que é de revelar as cartas e revelar-as, ou seja, estamos a jogar com as cartas viradas para os outros jogadores, sendo parte integrante do processo colaborativo do jogo. O outro jogo que talvez seja um dos mais recentes aqui da lista é aqui o That's Not Hat, mas isto não é um chapéu, foi tanta vez à mesa e já levei isto para tantos sítios, cheguei a levar isto até para pubs, especialmente quando estava a trabalhar na Irlanda. É um jogo altamente flexível e que é um jogo dos poucos em que nós podemos começar a jogar sem explicar as regras, ou seja, enquanto começamos a jogar explicamos e rapidamente as pessoas entram no jogo com um sistema de progressão automático. Quanto mais vezes jogarmos seguidas, mais complexo fica, porque estamos a construir complexidade sobre aquilo que é a nossa carga cognitiva, a carga de informação e carga na nossa memória de curto prazo, que é algo que é bastante limitado na nossa espécie humana, ao contrário do que algumas pessoas acham. E este é claramente um daqueles que é uma solução segura. Outro jogo que é um mega clássico, que é um jogo fantástico aqui de tomada de decisão, com um mecanismo de separar cartas e escolher, que depois faz mais sentido quando começarem a jogar, mas é muito simples, é o Coloreto, que tem nesta versão, que está disponível também em português, aqui pela Devir, que eu diria que é fantástico. Eu sempre que posso ofereço este jogo, e já muitas pessoas receberam este jogo como presente, porque acho que pelo preço, pelo tipo de experiência, é inacreditável. E temos aqui um jogo que nos faz ter decisões difíceis, ou seja, decisões difíceis do género, não há uma decisão óbvia quando estamos a jogar e as nossas decisões afetam aquilo que são as decisões dos outros jogadores. Sendo um jogo de cartas, é já um jogo de planeamento e gestão de recursos. Portanto, um jogo fantástico, excelente recomendação daqueles que se pode andar no bolso com muita facilidade. Outro jogo que tem sido também um sucesso é aqui o Salada de Pontos, também pela Devir, que é um jogo de cartas, é um jogo de pontuadores, é um jogo que nos dá também algumas decisões complexas, não tantas interações assim, embora algumas, com os outros jogadores, mas que, acima de tudo, estamos a tentar maximizar aquilo que é a nossa pontuação, tendo aqui um fator de motivação associado aqui à nossa capacidade de acumular e acumular e acumular, tudo feito através de um pequeno jogo de cartas com um tema que é muito acessível, muito familiar, aqui vegetais, podem ser feitos em saladas neste caso,
mas que vem sintetizar aqui aquilo que é a essência de muitos jogos contemporâneos, que nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos, de estratégia, porque vai para a essência daquilo que é as combinações de recursos a apontar para pontuadores, que são os contratos que nós queremos fazer, que é aquilo que nos vão dar pontos. Portanto, isto sintetizado aqui numa caixa fantástica. Depois aqui o Pistas Cruzadas. É um jogo que eu diria que é uma sintetização destes jogos de palavras, propondo aqui também um jogo colaborativo que tem uma rejogabilidade quase infinita, porque podemos ter muitas palavras para usarmos e podemos até criar novas. Facilmente adicionam novas palavras aqui ao sistema de jogo, que este, se repararem, estava também naquelas recomendações dos jogos para as bibliotecas, porque alguns destes jogos nós podemos entrar aqui na leitura, na gramática, numa certa língua, depende da língua em que queiramos jogar o jogo, e este é um daqueles que também rapidamente jogamos até depois do jantar em conjunto, e é um jogo que alimenta também alguns debates e conversas, porque depois é tudo sobre significados, os significados que nós damos às palavras e às combinações de palavras. Daí Palavras Cruzadas, excelente recomendação, também um jogo que vai estar sempre a rodar. Outro jogo muito interessante, e aqui vamos para provavelmente o primeiro e se calhar até o único jogo de autores portugueses, temos aqui o Café. Aliás, todas as casas devem ter sempre café, principalmente para quem gosta, eu gosto muito de café, mas aqui café no formato de um jogo, que se trata de um jogo que é imensamente flexível, a rejogabilidade também é praticamente infinita, porque está associada aqui às cartas que vão saindo, e às múltiplas e quase infinitas combinações que podemos fazer entre elas, sempre numa lógica de se progredirmos, estamos a abdicar de qualquer coisa. Isto é uma decisão interessante do ponto de vista de jogos, que pode ser jogado também por idades bastante pequenas e que pode até ser jogado a solo, sozinho, podem jogar isto e é interessante. E é um daqueles jogos que começa a entrar nos jogos de planeamento e estratégia, embora não com muitas interações entre os jogadores. Portanto, mais uma coisa mais relaxada, em que cada um está a tentar fazer o melhor que pode. Portanto, uma experiência também altamente recomendável aqui este Café. Depois, entrando aqui dos jogos mais frenéticos, este Cakes também foi à mesa muitíssimas vezes. E isto criou sempre surpresa, diversão, caos. Uma coisa que para ser jogada com as crianças é fantástico, mas também com os adultos. Para quem não sabe, isto é um jogo em que estamos a fazer bolos, mas acima de tudo é um jogo de destreza em que estamos a empilhar bolos que são compostos por cartas, em que tudo vai cair e tudo vai estar em movimento e a tentar tocar em campainhos para fazer contratos. Para mim, um dos jogos mais interessantes destes de velocidade, de resposta rápida, que combina aqui destreza e muita diversão, e é um daqueles que, ao contrário de alguns destes jogos de velocidade, quando falhamos podemos ficar frustrados. Aqui, quando o nosso bolo cai, ou seja, quando falhamos, habitualmente começamos-nos a rir, e isso contagia também os outros e tem um efeito em grupo, que é aquilo que se pretende quando estamos a jogar jogos em multijogador, que é a potencialização da interação social. Depois temos aqui o Cascadia, que também está disponível aqui em Portugal pela Salda da Caixa, que é um fantástico jogo de colocação de pecinhas, em que vamos estar aqui a criar padrões. O jogo tem aqui muitas coisas interessantes, para já é simples, mas ao mesmo tempo também é complexo, porque é um jogo de planeamento, que a sua complexidade se ajusta em função daquilo que são os jogadores. Nós podemos criar diferentes objetivos para os diferentes jogadores, ou seja, cada pessoa vai estar sempre desafiada de acordo com aquilo que é a sua experiência com o jogo, que também pode ser jogada solo e que tem também aqui uns componentes bastante agradáveis e num tema cativante que ajuda também a relaxar, e às vezes é isso que nós queremos nas nossas atividades mais caseiras. Portanto, aqui qualquer coisa altamente recomendável, que também pode ser jogado em qualquer lado, simples, e um sucesso sempre garantido entre estes jogos mais simples. Depois temos aqui um jogo que é provavelmente o mais conflituoso de todos, que é aqui o Rei de Tóquio, que é um clássico já, um jogo do Richard Garfield, que para quem conhece, o criador de Magic the Gathering, aquele famoso jogo de cartas colecionáveis, que aqui tem um jogo de combate, interação, lançamento de dados, mas que acima de tudo é também um jogo altamente interativo entre os jogadores, que nos aproxima de algumas dos sistemas dos videojogos, dos jogos de luta e de combate, mas aqui num sistema menos agressivo, mais interativo, em que todos vão estar sempre envolvidos no jogo, algo que as crianças também tendem a gostar por este tema mais próximo daquilo que é provavelmente a sua
a sua forma de expressão cultural através dos videojogos e dos jogos telemóveis, consolas, etc. E aqui num jogo que também fácil e pode ser jogado a 6, também não é muito fácil ter jogos destes que podem acomodar muita gente, que também é um clássico que vai sempre à mesa e que nunca se esgota também, porque tem sempre também decisões interessantíssimas e altamente interativo este. Por fim, o último jogo, que é aquele que quase toda a gente também quer sempre jogar e que, mais do que um jogo, é uma atividade, por vezes nem interessa o sistema de pontuação que o jogo propõe. Nós queremos ver os desenhos e as sequências entre palavras e desenhos que o jogo cria. Isto depois vai, e normalmente leva a que as pessoas até chorem de rir a jogar isto, e é um daqueles que fica sempre muito bem naquelas reuniões familiares, porque é muito fácil de jogar, regras super simples, e que vamos explorar a nossa incapacidade ou capacidade de expressar através de desenhos e a nossa interpretação daquilo que os outros fazem aqui no Passo ao Desenho, um jogo que eu uso muitas vezes e adaptei já para outros contextos de jogos aplicados, mas é que é um daqueles que anima sempre uma noite. E também nunca se esgota, lá está, os materiais é de escrever e desenhar, mas é tudo apagável, portanto qualquer coisa que também é sempre bom de ter em casa. Então pronto, estes foram alguns dos jogos que eu acho que são boas recomendações, daqueles que provavelmente deveríamos ter sempre em casa, e eu vou voltar a esta rúbrica depois no futuro, porque há muitos jogos que ainda não ficaram aqui nesta rúbrica e que merecem ficar, e que em breve voltarei, até porque estes vídeos de recomendações provavelmente são aqueles que mais interessam a quem passa aqui pelo canal, mas prometo que também vou continuar a fazer os outros. Deus!